Bem, vamos finalizar as questões da prova BNB. Vamos lá, temos um texto aqui. Seria interessante você dar uma pausa no vídeo e fazer a leitura atenta deste texto, ok? Bem, vamos à questão número 20. A respeito dos sentidos e dos aspectos linguísticos do texto precedente, julgue os itens que seguem. Questão número 20. Ele pede para substituir a palavra depois pela palavra após. Ele diz que essa substituição vai prejudicar a correção gramatical. Vamos para a linha 2. Aqui você tem a palavra depois. Veja que depois de algo, depois vai pedir a preposição de, que está fundida com o demonstrativo aquele. Se eu tiro a palavra depois e ponho a palavra após, eu teria que tirar a preposição de. O correto seria: dá licença, dona Raquel, para eu contar o que sucedeu após aquele dia. Após aquele dia, teria que sair também a preposição de. E é isso que torna a questão 20 correta, porque ele diz que prejudica, ok? A substituição prejudica. Então, verdadeira a questão 20. Vamos agora à questão 21. Na 21, ele está afirmando que a palavra senhora retoma Raquel, a quem se destina a narrativa. Vamos ao texto. Aqui está o texto. No final da linha 4, eu encontro realmente a palavra senhora. Ele quer saber se senhora retoma dona Raquel. Vamos ver o contexto. Dá licença, dona Raquel, para eu contar o que sucedeu depois daquele dia em que a Conceição viu o Vicente sumir-se no nevoeiro dourado da noite, passando a galope, como um fantasma, por entre o vulto sombrio dos serrotes. A senhora sabe que eles, quem seria esse a senhora? Realmente, é a Raquel. E a narrativa é destinada a ela, a Raquel. Então, realmente verdadeira essa questão número 21. Está verdadeira. Vamos à questão 22. Os sentidos originais do texto seriam alterados caso o trecho, já que pior do que a seca e a solidão, na linha 7 e 8, fosse reescrito da seguinte forma. Veja que na reescrita ele vai inverter a posição desses termos que eu estou destacando. Aqui ele diz: pior do que a seca é a solidão. Ele quer inverter dizendo: a solidão é pior do que a seca. Como eu tenho um verbo de ligação, o que de imediato nos dá a ideia de que não haveria alteração de sentido. Mas vamos ao texto. Vamos ao texto. No texto eu tenho o termo a solidão, ok? E pior do que a seca. Esse termo do que, ao ser substituído por apenas que, isso não é erro. Gramaticalmente, eu posso usar as duas formas. Eu posso dizer ela é mais alta do que eu, ou ela é mais alta que eu. Então até aí tudo bem, gramaticalmente não há problema. A grande sacada dessa questão é esse aposto aqui. É esse aposto. Observe o que eu vou mostrar para você.
Vicente voltou no mesmo galope para o olhar de Conceição, já que pior do que a seca é a solidão, essa sede que mata a alma da gente. Então, no contexto, esse aposto se refere à solidão. Se eu faço a inversão da reescrita, dizendo a solidão é pior do que a seca, então o aposto estaria para a palavra seca e não para a palavra solidão. Entende? Ok? Mudando a posição, o aposto ficaria para o referente seca e não para o referente solidão. É isso que realmente faz com que você reconheça na questão o que se afirma aqui, ó. O que se afirma aqui. Seriam alterados os sentidos do texto. Ok? Então, a questão de fato está verdadeira. É o aposto que provocaria, o aposto no final do parágrafo que prejudicaria o sentido. Vamos à questão número 23. Achei interessante também essa questão 23, porque é uma questão que envolve vocabulário. Mas o que é que há de interessante? Realmente, grelar-se equivale a germinar. Tudo bem, verdadeiro. Mas o que eu acho interessante nessa questão, vamos colocar o verdadeiro aqui, verdadeiro. Pronto. Mas o que eu acho interessante nessa questão é que se você não soubesse que grelar-se equivale a germinar, o contexto revela. Você faz uma leitura atenta deste parágrafo aqui que eu estou demarcando, você observa a contextualização de que tudo germina, tudo floresce. Não é isso? Ó, sim, foi vagaroso até que o feijão grelasse, enramasse, florasse. Então aqui já começa a contextualizar a ideia do germinar, ok? Que o milho abrisse as palmas, ó. Isso aqui é germinar, ok? Então você tem um contexto para ajudar você, um vocabulário. E a última questão, que é a questão 24, realmente ela está errada. Mas por que está errada, Edivaldo? Pois bem, ele diz aqui que nesses dois trechos, as aspas foram empregadas com a mesma finalidade. Não, não foram. Finalidades diferentes. Aqui é uma citação, não me deixes. São palavras do sertão. Observe. Essas são as gentes da Conceição e do Vicente, que não envergavam e permaneceram porque o sertão mesmo disse. Então isso aqui são palavras do sertão. Eu tenho uma personificação porque atribui-se a fala ao sertão. E o sertão vai e declara: não me deixes. Então isso aqui é uma citação direta. Aspas para isso. Já neste último ponto, esse termo entre aspas, no último parágrafo, seca encarrilhada, não é a fala de alguém, não é discurso direto, e sim a leitura que alguém tem de um fato. Então, as aspas representam nada além de uma dissertação, ok? Ou seja, você está, entre aspas, deixando o seu olhar sobre um fato, ou seja, dissertando sobre algo. É assim, dona Raquel, a história que o jornal conta neste 4º ano de seca encarrilhada, no dizer do povo. Quer dizer, isso aqui é o olhar de alguém sobre algo e não uma citação. Legal? Bem, assim nós finalizamos mais uma prova. Até a nossa próxima prova, então.